Um enorme meteorito entra na nossa atmosfera, causando uma explosão de proporções catastróficas. Todas as formas de vida da Terra deixam de existir. Uma onda gigante de fogo envolve o planeta várias vezes, até que apenas restam cinzas e poeira da paisagem verde. Mas então novamente existe outra opção para o futuro do nosso planeta. O Sol poderia engoli-lo? Ei, quem é esse? No curso de sua evolução, nossa estrela continuará se expandindo. Eu sou o único a ouvir esta voz? Até ficar tão grande que irá engolir nosso planeta sem nem perceber. Ei, amigo, este é o meu vídeo. Acho que não. Ok, vou dividir com você. Mas não vamos olhar tão longe no futuro. O que você disser, amigo? E que tal o fato de que a Terra em breve terá anéis? Como em Saturno? Quase. Os anéis de Saturno são feitos de poeira e gelo. Sim, já ouvi falar sobre isso. Milhares de anos atrás, algo realmente misterioso aconteceu na órbita de Saturno. A gravidade do planeta destruiu um de seus satélites. Sim, Saturno é um gigante gasoso. Ele é 95 vezes mais pesado que a Terra, portanto tem gravidade mais forte, e atraiu uma pequena lua de sua órbita para sua superfície. Então ela foi dilacerada por dentro pelas forças das marés, como aquelas entre a Terra e a Lua. Muitos fragmentos enormes ficaram na órbita de Saturno. Alguns cientistas dizem que houve uma colisão de duas luas lá, como um choque entre bolas de bilhar. Como resultado, ambos os corpos cósmicos se transformaram em uma pilha de detritos e blocos de gelo. Não importa como chegaram lá, esses detritos começaram a circular Saturno e colidiram uns com os outros, transformando-se em rochas menores. Era uma espécie de liquidificador cósmico. As rochas gradualmente se transformaram em pó, e enormes blocos de gelo em pequenos cristais. Em média, os objetos estão na mesma proporção para esses anéis que uma unha humana para um ônibus escolar. E em breve, anéis semelhantes aparecerão ao redor da Terra. Mas como? Quer dizer, nós temos a Lua, e é difícil imaginar que ela poderia partir-se a qualquer momento. Além disso, não temos outra para recriar a mesma colisão na nossa órbita. Lixo espacial. Temos muito disso. Começamos a lançar naves espaciais na órbita da Terra por volta de 1957. E isso quase sempre repete o mesmo cenário. Sim, o foguete consiste em várias partes. Um propulsor, ou mesmo vários deles. O segundo estágio do foguete e um compartimento de carga que fica em uma cápsula no final do foguete. Este é acelerado quase até a órbita por um propulsor, que em seguida desacopla. O segundo estágio aciona os motores e sobe ainda mais alto para colocar o compartimento de carga em órbita. Na sequência, o segundo estágio também desacopla e a cápsula de carga solta o satélite ou a sonda espacial no espaço sideral. Sim, o primeiro e o segundo estágios do foguete da cápsula de carga eram descartáveis. Isso significa que permaneceram na órbita da Terra. Com o tempo, nosso planeta os atraiu. Eles entraram na atmosfera e queimaram por causa do atrito com o ar. Mas muitos objetos continuam orbitando a Terra por décadas. Em 2021, existiam cerca de 170 milhões de itens de detritos espaciais em nossa órbita, que são partes de naves espaciais, como os parafusos usados para desacoplar partes dos foguetes. Há também satélites artificiais antigos, outros em operação, naves em funcionamento e restos de colisões que já aconteceram. Eu ouvi sobre isso. Em 2009, 2 satélites colidiram entre si. Houve outras colisões acidentais antes, mas essas foram muito menores e entre objetos de tamanhos diferentes. Sim, e esses fragmentos de metal pontiagudos estão voando em órbita a cerca de 10 km por segundo. Assim, poderiam fazer uma viagem de Nova York a Londres em menos de 10 minutos. É aproximadamente a mesma velocidade com que nossos foguetes voam, e isso é cerca de 45 vezes mais rápido que os aviões comerciais. Então esses fragmentos têm muita energia. Como eles colidem entre si, se quebram e ficam menores, assim como os detritos lunares ao redor de Saturno. Exatamente! Mas um monte de detritos de metal orbitando mais rápido que a velocidade do som pode danificar nossa espaçonave, certo? Sim! A Estação Espacial Internacional já ligou seus motores para manobrar uma vez para evitar uma colisão com uma nuvem de detritos espaciais. Peças metálicas afiadas podem danificar o casco da estação ou até mesmo perfurá-lo. Assim, a EEI, no valor de cerca de 150 bilhões de dólares, seria destruída. Então, se continuarmos jogando detritos em órbita, podemos realmente dar anéis ao nosso planeta. E eles serão visíveis mesmo durante o dia. Refletirão a luz do Sol, assim como a Lua. E se você olhar pela janela, verá belas listras interrompidas
pela sombra que a Terra projeta. É uma vista incrível. Quer ver uma ainda mais inusitada? Imagine que o nosso Sol aumentou 10 vezes de tamanho. E esse processo está acontecendo agora. Nossa estrela é um caldeirão gigante queimando hidrogênio. Ela está aquecendo continuamente e a cada bilhão de anos fica 10% mais brilhante e cria mais calor. Isso vai aquecer mais a Terra e, eventualmente, os oceanos e mares do nosso planeta começarão a evaporar. Nuvens espessas cobrirão completamente o céu, transformando a Terra em uma estufa gigante. Nossa casa vai se parecer com Vênus. Parece que a humanidade não poderá mais viver na Terra. O que faremos então? Vamos carregar todos os humanos e animais em naves espaciais e nos mudar para Marte. A essa altura, o Sol já o aqueceu bem. A água e o dióxido de carbono nas profundezas do planeta começarão a evaporar e criar uma atmosfera lá. Isso causará um efeito estufa e aquecerá o planeta o suficiente para você usar shorts lá. E então veremos a Terra se tornar uma rocha sem vida com nuvens ácidas como Vênus a partir da superfície de Marte. Sim. Mas em cerca de 7 bilhões de anos, o Sol começará a se expandir ainda mais e se tornará um gigante vermelho. Nesta fase, se tornará 256 vezes mais largo do que é agora. Então, vai engolir completamente Mercúrio e Vênus. E a borda da estrela ficará bem na órbita da Terra. Então, nosso planeta simplesmente mergulhará no plasma quente na superfície do Sol? Talvez. Mas quando uma estrela queima tanto combustível, perde peso. E assim, o campo gravitacional do Sol também enfraquecerá. Portanto, não manterá mais os planetas do Sistema Solar tão próximos de si. Talvez a nossa órbita fique mais ampla, e então a Terra se tornará o primeiro planeta perto do astro-rei. Alguns cientistas acreditam que neste momento, Titã, a lua de Saturno, pode ganhar condições adequadas para se tornar um novo lar para a humanidade. Assim, o Sol começará a derramar suas camadas superiores. Vai perder massa e gravidade dramaticamente. Isso mergulhará o Sistema Solar no caos. Alguns planetas irão colidir uns com os outros. Outros podem simplesmente voar para o espaço escuro distante. Seria um jogo de bilhar cósmico. Exatamente. E o estágio final da vida do Sol é uma anã branca. Então nossa estrela se tornará do tamanho da Terra. Os planetas que sobreviverem não receberão o calor suficiente da anã branca, e sua luz irá desaparecer gradualmente ao longo de bilhões e trilhões de anos. Outro desafio que aguarda a Terra em um futuro distante tem uma escala galáctica. A colisão da Via Láctea e Andrômeda. Bingo! Neste momento, a galáxia de Andrômeda está se movendo na nossa direção a 100 km por segundo. Você poderia fazer uma viagem ao redor do mundo a essa velocidade em apenas 6 minutos. Você já pode ver as estrelas e o gás da galáxia de Andrômeda no céu noturno a olho nu, a 2,5 milhões de anos-luz da Terra. E daqui a 4 bilhões de anos, as galáxias começarão o processo de fusão. Ninguém pode ter 100% de certeza sobre o que acontecerá com a Terra. Pode ser um caos total com as estrelas e nebulosas de ambas as galáxias colidindo. Então, explosões de supernovas aconteceriam em todos os lugares, como fogos de artifício. Mas isso é extremamente improvável de acontecer. A concentração de estrelas e objetos espaciais nas galáxias é muito baixa. As distâncias entre elas são gigantescas. É como se você pegasse um punhado de areia e espalhasse por todo o planeta. O cenário mais provável é que quando as duas galáxias colidirem, não haverá água líquida na superfície quente da Terra. Isso significaria o fim de toda a vida terrestre. Os cientistas acreditam que isso pode acontecer em cerca de 3,75 bilhões de anos.